quero começar esse mês de outubro começando, e eu quero aproveitar essas próximas semanas para trabalhar com você um tema muito importante, que é o que Cristo pensa da igreja. Digita aí nos comentários para mim, o que é que Cristo pensa da igreja? E é exatamente isso que nós vemos ali nos primeiros capítulos de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3. No capítulo 1 nós temos uma revelação clara, tanto do contexto em que João se encontra, quanto da pessoa que fala com ele. Uma revelação clara do Cristo glorificado. Aquele Cristo que antes disse aos seus discípulos que não sabia o tempo e a hora em que o Pai se revelaria, o tempo exato da sua volta. Esse Cristo agora, após a experiência da morte e da ressurreição, exaltado ele à direita de Deus, ele tem consciência plena de todos os planos e propósitos do seu Pai, e ele sabe que o tempo se aproxima, e é por isso que ele chama João preso em uma ilha chamada Pátimos, para revelar a ele, a João, todo o seu conselho, a forma como os eventos do tempo presente e ainda os eventos futuros irão se configurar. Mas antes propriamente de entrar nos assuntos que diz respeito à revelação, à manifestação dos planos de Deus na história, Jesus então vai descrever para João a sua opinião sobre a igreja do seu tempo. E é interessante porque não existia no tempo de João apenas 7 igrejas, existiam muitas outras. Mas nós sabemos que 7 dentro da estrutura do livro de Apocalipse, ela representa a perfeição. O 7 diz respeito ao número perfeito, o número da completude. Ou seja, nós podemos entender que aquilo que Jesus disse às 7 igrejas daquele tempo, elas falam, elas trazem para nós a totalidade da mensagem do que Jesus precisava falar com aquela igreja, mas também com todas as igrejas da história. Ou seja, se nós juntarmos as 7 igrejas e observarmos a mensagem de Cristo ali, nós teremos acesso à opinião de Jesus, não apenas sobre a igreja daquele tempo, mas também teremos a opinião, a forma como Cristo pensa da igreja nos nossos dias. E eu não vou aqui fazer uma exposição detalhada de todas as 7 cartas ali do Apocalipse, mas eu quero tomar aqui, dentro das cartas, 2 realidades com você. Hoje eu quero falar sobre a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. E eu quero, dentro da estrutura da igreja de Éfeso e dentro da estrutura da igreja de Esmirna, apresentar para você as promessas que Jesus faz às igrejas e quais os desafios que a igreja precisava vencer para que pudesse ter acesso a essas promessas. Ou seja, quando Jesus fala com a igreja, o que ele pensa da igreja, ele propõe a ela um caminho. Olha, há uma promessa de deleite, há uma promessa de descanso, há uma promessa de vitória, uma promessa de comer da árvore da vida. E nós vamos ver aqui todas as promessas que Cristo faz, que basicamente todas elas apontam para uma conexão ainda mais profunda com Jesus, um relacionamento ainda mais íntimo. Essas promessas apontam para uma dinâmica de relacionamento ainda mais intenso, mais profundo com Jesus. Mas para que isso aconteça, essas pessoas, as igrejas aqui apresentadas, precisam vencer os desafios que estão as impedindo de mergulharem ainda mais fundo na relação com Ele. Porque toda a opinião de Jesus a meu respeito e a seu respeito vem dessa realidade, irmãos. Qual a realidade? O relacionamento com Ele. Cristo não tem uma opinião sobre nós de algo que alguém falou com Ele a nosso respeito. Cristo não tem uma opinião sobre a igreja a partir de algo que Ele leu a respeito dela. Cristo tem uma opinião clara sobre a igreja porque Ele é aquele que se relaciona com ela, e se relaciona com ela tão de perto. A Bíblia diz que Ele é aquele que caminha entre os 7 candelabros de ouro, e os 7 candelabros ali, João vai dizer para nós, na verdade o próprio Cristo vai dizer para nós, na carta que João escreve, esses 7 candelabros representam as igrejas. Ou seja, a relação com Cristo, a relação de Cristo com a igreja, ela é tão próxima, ela é tão íntima, que Ele consegue, a partir desse relacionamento, formar um diagnóstico claro a respeito de quem nós somos.
do que nós precisamos vencer para alcançarmos um nível ainda mais profundo no nosso relacionamento com Ele. Esse ano, no dia 28 de junho, eu completei 6 anos de casado. Gente, voou. Quando eu olhei, né, você casa no primeiro ano, você fala assim, gente, meu Deus, eu vou ficar casado com essa pessoa o resto da minha vida, né? Mas depois você olha e fala assim, gente, já faz 6 anos que eu estou casado com a Virgínia, o tempo voa, daqui a pouco eu vou piscar, vou ter 10 anos de casado. A minha filha que nasceu ontem, dia 12, próximo, vai completar 1 ano de vida, né? Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu tenho uma sensação de que, à medida em que o tempo passa e os anos, né, de casado, eles vão se somando, parece que cada ano, dentro da estrutura do meu casamento, para nós subirmos de nível em alguma área, seja na nossa relação como casal, seja na nossa conversa, né, nessas dinâmicas que envolvem o casamento, parece que surge um desafio. E é tão interessante que parece que esse desafio sempre surge bem pertinho de nós completarmos 1 ano. E é interessante que à medida em que eu e a Virgínia entendemos que aquilo é um desafio que está se propondo para a gente subir de nível no nosso relacionamento, e a gente se propõe a vencer isso junto, cara, o nosso casamento fica melhor ainda. É igual o vinho, né? Quanto mais envelhecido, mais saboroso ele se torna. Jesus entende que a relação com Ele é a mesma coisa. À medida que o tempo passa, desafios vão se colocando entre nós e a profundidade na vida com Cristo. E se nós vencemos os desafios, a experiência da relação com Jesus vai se tornar ainda mais profunda. Mas o contrário também é verdadeiro. A derrota para os desafios significa esfriamento, distanciamento, significa morrer na relação com Jesus. E preste atenção em algo muito importante aqui, antes de eu entrar propriamente em Éfeso e Esmirna. Na vida cristã, gente, não existe estagnar. Talvez você já tenha ouvido alguém falar assim, eu estou estagnado na minha vida com Deus. Não existe estagnar. Ou nós estamos avançando, ou nós estamos retrocedendo. Estar parado é sinal de retrocesso, porque a expectativa de Deus para nós é o crescimento do relacionamento com Ele. E esse crescimento se dá exatamente pela vitória aos desafios que se colocam entre nós e a nossa relação com Ele. Mas se nós estamos recuando, sendo vencidos pelos desafios, ou se diante deles estamos parados, isso já é sinal de retrocesso. Então eu estou aqui com você nesse dia para dizer para você, Deus não fez você para retroceder. Nós não somos os que retrocedem, mas aqueles que perseveram e caminham em direção à salvação. Você está comigo nesse dia? Digita um glória a Deus, um aleluia aí. Olha só, em Apocalipse capítulo 2, Jesus vai dizer a promessa que Ele tem para essa igreja no verso 7, Apocalipse 2:7, Ele fala assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, a árvore que está no paraíso de Deus. Bom, você sabe que essa árvore da vida faz referência direta ao jardim do Éden, aquela árvore que Deus havia colocado no meio do jardim, que poderia trazer ainda mais profundidade e permanência naquele lugar que Deus havia separado para Adão e Eva, para a íntima comunhão com Ele, para que eles nessa relação com Deus aprendessem a representar Deus para todo o restante do mundo à sua volta. Jesus diz, há uma promessa: se você vencer, eu vou te dar de comer da árvore da vida, a árvore da qual Adão foi privado, a árvore que ficou ali separada, a árvore da qual Adão não pôde tomar. Essa árvore eu vou dar para você. Mas se nós queremos comer da árvore da vida, qual é o desafio que se coloca entre nós e o acesso à vida? Essa vida que é o próprio Cristo, essa árvore que representa na verdade o próprio Jesus. Jesus diz no versículo de número 4, Ele fala assim: tenho porém contra ti que você deixou o seu primeiro amor. Versículo 5 ele diz: lembra-se de onde você caiu, se arrependa e pratique as obras que você praticava no princípio. Se você não se arrepender, virei a você e vou tirar o seu candelabro do lugar dele. Qual é o desafio que a igreja precisa vencer
para ter acesso a essa promessa de uma vida mais profunda, de uma vida ainda mais intensa, de uma vida ainda mais extraordinária. Jesus diz: você precisa vencer a frieza espiritual, você precisa vencer a apatia, você precisa vencer essa falta de um amor genuíno, que veio a essa igreja com o passar do tempo. Gente, se você ler depois, você vai ver que não faltava dinâmica espiritual para essa igreja, não faltava leitura bíblica, não faltava vida de santidade, não faltava conhecimento das escrituras, uma ética saudável, operosidade no trabalho, não faltava nada disso. Essa igreja tinha tudo isso, mas mesmo tendo tudo, lhes faltava o mais importante, que era o amor genuíno. Jesus resume a vida cristã dizendo: ama ao Senhor o seu Deus e ama ao próximo como eu te ensinei a amar. Gente, se nós tiramos o amor da vida cristã, sabe o que sobra? Sobra só religiosidade, sobra só experiência morta. A gente é como sepulcros caiados, como Jesus descreve em Mateus capítulo 23 ou Mateus capítulo 24, bonitos por fora, mas podres por dentro. Jesus disse: se você quer ter acesso a uma vida mais profunda, se você quer ter acesso à árvore da qual Adão foi privado, se você quer ter acesso a essa qualidade de vida que pode transformar a sua história para sempre, você precisa vencer a frieza, a apatia, você precisa vencer essa falta de paixão, essa falta de amor. O seu coração precisa voltar a queimar. Volta para o lugar onde você caiu, se arrependa, torna a praticar aquilo que você praticava no princípio, porque assim você vai poder voltar a ter acesso à vida de verdade. Esse é o primeiro conselho. E o segundo conselho daquilo que Cristo pensa da igreja está aqui no capítulo 2 ainda. No versículo de número 11, Jesus fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Pastor Márcio Valadão tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim: quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre uma vez só. Vamos lá? Quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre uma vez só. Por que eu digo isso? Quem nasce apenas de morte, de vida natural, apenas é gerado pelos seus pais, vai experimentar da morte natural, é claro, que é comum a todos os seres humanos como consequência do pecado, mas também vai experimentar uma outra morte, que é morte espiritual, que é separação de Deus. Ou seja, nasceu uma vez, você vai morrer espiritualmente, vai morrer naturalmente, e como consequência da morte espiritual e da morte natural, vai permanecer morto eternamente. Quem nasce uma vez, morre duas vezes, morre no corpo, morre no espírito, e permanece nesse estado de morte para sempre, morte eterna, eterna separação de Deus. E isso é o inferno, gente. O que é o inferno? O inferno não é o diabo cutucando você lá, te causando sofrimento, não. O inferno é viver eternamente separado de Deus. O inferno, a dor, o sofrimento do inferno não é causado por Satanás, é causado pela ira de Deus, pela separação eterna da bondade. É viver eternamente consciente de um Deus bom, que você nunca vai poder estar conectado com Ele. Como Jesus mostrou para nós na parábola do rico e do Lázaro. O sofrimento do Lázaro era pensar que havia uma bondade que ele havia desperdiçado, e agora estava naquele lugar de agonia. Jesus está dizendo: olha, se você vencer, você não vai passar pelo sofrimento da segunda morte. Ou seja, você vai ter uma experiência de vida. Perceba, assim como ele prometeu vida para Éfeso, ele está prometendo vida para Esmirna. Mas o que Esmirna precisa fazer para não experimentar o dano da segunda morte? O que Esmirna tem que fazer para não morrer eternamente, mas viver eternamente? O texto diz, versículo de número... A minha Bíblia andou aqui, eu perdi o versículo. Aqui, versículo de número 10, vou ler o 9 e o 10, fala assim: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas eu sei que você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem
ser judeus, mas não são, eles são anti-sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão para prová-los. Vocês vão sofrer perseguição. Seja fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Qual é o desafio que se põe entre a vida prometida por Jesus e Esmirna? Qual é? O sofrimento. Não tenha medo do que você vai sofrer. Não tenha medo da dor que o diabo pode causar a você. Não tenha medo das cadeias, não tenha medo das prisões, não tenha medo do sofrimento, não tenha medo da blasfêmia. Não tenha medo de qualquer sofrimento que você pode experimentar pela causa de Cristo. Não tenha medo, fica firme. Jesus conta na parábola do semeador, daquele que sai a semear a boa semente, que existe um terreno que rapidamente pede o florescer da semente, que é aquele que a semente cai entre as pedras. A Bíblia diz que não tem profundidade, ele não entende, por isso pede a frutificação. E o outro que pede rapidamente a frutificação é aquele que a semente cai entre os espinhos. A Bíblia diz que o amor às riquezas, o engano das riquezas e a expectativa, de não sofrer, a dor e o sofrimento faz essa pessoa rapidamente a abandonar a palavra de Deus. O que é que pode nos privar da vida? O que é que pode, eu não sei você, mas eu quero viver demais, eu quero ter vida demais. Mais alguém que quer ter muita vida? Digita aí para mim nos comentários, eu quero ter vida demais. Mas a vida verdadeira é essa, é conhecer a Jesus Cristo, é conhecer a Deus o Pai, e é conhecer Jesus Cristo a quem Ele enviou. Essa é a vida verdadeira. Irmãos, a vida verdadeira está em mergulharmos na intimidade de Cristo Jesus, em mergulharmos mais no coração dEle. Mas para isso, em primeiro lugar, nós temos que vencer a apatia, temos que vencer a frieza espiritual, a mornidão espiritual, temos que vencer essa falta de zelo com a presença de Deus no que diz respeito ao nosso amor. E segundo, a gente não pode ter medo de sofrer por Jesus. Não dá para ter medo, não dá para ter medo de dor, não dá para ter medo de cadeia, não dá para ter medo de levante espiritual, não dá para ter medo do que Satanás possa fazer, irmão. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem profundidade, nem altura, nem demônio, nem principado, nem potestade. Nada pode separar eu e você do amor de Deus. Então fica firme. Há uma vida mais excelente esperando por você, há uma vida mais profunda esperando por você. Não tenha medo do que eles possam fazer contra você. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós. Fique firme. Há uma vida maior esperando por você. Há uma vida mais excelente esperando por você. Você pode erguer suas mãos esse dia compacto, pelo amor de Deus, e dizer: eu quero essa vida, eu quero essa vida. Vamos dizer: como um trovão cante, como um trovão, impetuoso, poderoso, que venha ao céu, que venha ao céu, nós proclamamos. Diga: vitorioso, yeah! Vitorioso és. Vamos lá em cima, canta, pelo amor de Deus. O teu nome infalível é, os reinos vão, teu trono acima está, teu nome mutável, como um trovão, impetuoso, poderoso, que veio ao céu, que veio ao céu, poderoso, com seus olhos fechados, olhe comigo dizendo: Jesus, dá-me a tua vida. Diga: eu quero vencer a frieza, eu quero vencer o medo,
Eu quero ser fiel até a morte, se necessário. Eu quero receber a coroa da vida. Um dia Jesus disse aos seus discípulos: olha, não tenham medo daqueles que podem ferir o corpo ou roubar os bens, mas temam aquele que pode lançar a alma no inferno, onde há sofrimento e ranger de dentes. Ele estava falando do próprio Deus, a única pessoa que pode fazer isso. Diga: Jesus, ora comigo, fala: Jesus, eu te entrego a minha vida. Fala: eu quero vida de verdade. Ore também dizendo: Jesus, eu volto para o Senhor hoje. Eu venço a frieza, eu venço a falta de perseverança, e eu volto para o Senhor. Os instrumentos vão continuar tocando aqui, e eu peço a você que está tomando essa decisão por Jesus agora, que você digite para mim, hashtag eu decido por Jesus, hashtag eu decido por Jesus. Nós estamos ficando por aqui hoje no compacto, mas semana que vem, se Deus quiser, eu volto para nós continuarmos essa série, o que Jesus pensa da igreja, ok? Deus abençoe você. Digita para nós, Lafa, Gibão, Ryan, Samuel. Nós vamos continuar tocando aqui, e eu espero o seu nome, ok? Queremos entrar em contato com você. Deus te abençoe, até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu, até lá. Fui!